Um dos ensinamentos que Renato Russo deixou para quem é fã, né? Eu não chego a ser fã, não chego a conhecer todos os discos, todas as músicas. Conheço algumas, gosto de algumas, mas não sou fã de carteirinha. Mas eu lembro de um episódio que, uma passagem da vida dele, né? Ele começou a fazer danças esquisitas no palco, né? Totalmente desengonçado, estranho, né? E o pessoal começou a perguntar: o que é que você está fazendo? Por que você fica dançando desse jeito? Uma dança que ninguém nunca viu, né? Uma coisa totalmente diferente com relação a danças, né? Dança esquisita. E ele respondeu falando que é uma forma de protestar contra estereótipos, né? Porque as pessoas, a mídia, né, colocava ele numa caixinha e estereotipava ele, né? Esse aqui é assim, essa pessoa age assim, vai fazer isso, como se fosse uma programação, né? Como a pessoa, como ele, na verdade, né, em específico, fosse programado a fazer o que todo mundo já sabe que ele ia fazer, né? Ou seja, simplesmente uma programação, como se ele fosse uma programação, né? Ou seja, um estereótipo, né? E que todo mundo já sabia o que ele ia fazer, né? Então ele falou que isso incomodava muito ele, deixava ele cabreiro, né? E irrequieto, né? Insatisfeito, porque ele não se sentia bem em estar dentro de uma caixinha, em seguir o padrão, e em seguir estereótipos. Então, uma forma de ele protestar contra isso, né, de dizer que ele não é assim, que ele é uma pessoa que sofre mudanças, né, alterações, né, o caminho dele pode ser alterado, as coisas podem mudar, as coisas podem, enfim, tomar novas direções, né, acontecerem diversas coisas no caminho da vida dele, que ele pode deixar de ser aquele estereótipo que todo mundo acha que ele sempre vai ser, né, aquele padrão. Então essa foi uma forma de ele protestar contra isso aí, né? E que eu lembro disso aí, né? Todas as vezes que eu vejo alguém ouvindo o Legião Urbana, eu lembro dessa passagem dele que também me influenciou. Isso aí me influenciou. E eu não sei até que ponto me influenciou, né? Mas eu lembro que na minha adolescência, né, quando eu via, por exemplo, a minha mãe, meus parentes, né, dizendo que, olha, ele gosta disso, pode colocar isso, que ele vai na hora do almoço, né, na hora do café, né, enfim, né, nesse tipo de situação aí, né, a minha mãe, né, as minhas parentes, né, ela sempre dizia: ele gosta disso aqui, ele não gosta disso, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Isso aí também me incomodava. Então eu lembrava do Renato Russo, né? Da questão do estereótipo, né? E realmente isso incomoda. Quando a pessoa quando a pessoa fala pra você que ela já te conhece de cabo a rabo, que ela já diz que sabe o que você vai fazer, sabe dos seus gostos, que você gosta disso, né? Realmente incomoda, né? Eu não sei se você se incomoda, mas realmente isso passou a me incomodar. Porque é um incômodo você se sentir dentro de uma caixa. Na verdade, a caixa é uma prisão, né? A caixa fechada é uma prisão. E quem vive em prisão, né, é simplesmente um robô, né? O robô está ali dentro de uma caixa e é programado. Então, se sentir preso, né? Claustrofobia. Se sentir preso em uma caixa de estereótipos não é bom, ao meu ver, né? Eu paro para pensar e eu não consigo me sentir bem preso a estereótipos, né? Inclusive até questão de estereótipos musicais, né? Por exemplo, houve uma época que eu ouvia muito rock, depois passei para ouvir metal, né? Depois passei para ouvir dance, aqueles dance ali dos anos 2005, 2006, 2007, 2008.
né, na balada Jovem Pan, né? Na balada Jovem Pan. Eu ouvia muito aqueles dance, passei a ouvir dance. Depois estava ouvindo flashback. Então foi caminhando, né? Reggae também, já ouvi muito reggae. Então, minha vida, eu estou citando um exemplo, né? Existem outras coisas também, várias outras coisas, vários outros interesses que eu também já caminhei aí e nunca fui preso a somente um, né? A defender aquela camisa, eu sou só disso aqui, nunca vou mudar, né? Então, durante toda a minha vida, eu sempre fui de estar, né, galgando outros espaços, procurando saber de outras coisas, né, aumentando o leque, observando, tendo curiosidade, né, caminhando em outros caminhos, nesse sentido aí. Então, quando alguém, né, fala que eu sou assim, não, ele é assim, isso incomoda. Mas o interessante é que incomoda a uma pequena parcela de pessoas, né? Não é todo mundo que vai ficar incomodado. Ah, fulano, ele nunca vai mudar. Fulano é assim, sempre foi assim, vai ser assim pro resto da vida. Tem gente que gosta, né? Porque tem gente que gosta de se identificar, né? O que eu tô falando aqui é para uma parcela de pessoas aí que não consegue se identificar a nada. É simplesmente o tal do espírito livre, né? É o livre, né? O liberto. Que não se apega a nada, né? Que não vive preso a nada, né? Então eu falo para essa parcela de pessoas que se sente bem assim, em não ser preso. Mas existe sim uma boa parte de pessoas, né, na sociedade que se sentem bem em dizer eu pertenço a esse grupo aqui e sempre pertenci, pertenço e sempre vou pertencer. Eu gosto disso aqui e não adianta me mostrar outras coisas, eu sempre vou ser disso aqui. Como tem os apaixonados também, né? Os apaixonados por político, os apaixonados por religião, os apaixonados por outras coisas aí, né? Que não mudam de jeito nenhum. Tem político aí que você sabe, né? Ele faz as coisas erradas, né? Vai preso, mas tem os apaixonados que não mudam, ou seja, aceita o erro do cara lá, o cara vive no erro, mas não larga a mão de jeito nenhum. E é uma coisa que eu não me incluo. Eu não me incluo, né? Eu tenho aí pessoas que eu sigo, né? Influenciadores que eu sigo, né? E que eu de certa forma apoio, né? De várias formas aí, curtindo, compartilhando as ideias, comentando, visualizando, né? Dando apoio, dando moral. Mas que se o cara, né? Se esse influenciador que eu gosto, ele cometer um erro absurdo, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Mas se esse cara em específico, né, esse influenciador em específico, cometer um erro absurdo e continuar nesse erro absurdo, eu pulo fora. Eu paro de vestir a camisa. Não existe isso de eu continuar apoiando, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou ser assim. Né? Se eu ver que o cara tá errando, que o cara tá cometendo erros atrás de erros e as pessoas mostram que ele tá errando, mas mesmo assim ele persiste e não muda, eu não vou estar com esse cara, né? Eu não vou andar, não vou estar seguindo. Não, eu me desinscrevo, paro de seguir, paro de ver, paro de apoiar. Não apoio mais, eu deixo de apoiar. Então, isso é uma característica das pessoas que têm a cabeça livre. As pessoas que não gostam de estereótipos, né? Pessoas que têm cabeça livre têm esse padrão aí de não se prender ao que é errado, né? A não apoiar o que é errado. Porque pessoas são assim, né? As pessoas são isso aí, né? Você pode gostar lá do conteúdo da pessoa, né, do que a pessoa faz. Mas em dado momento a pessoa começa a fazer coisa errada, pô. E se você é apaixonado e vive com essa cabeça, né, centrado a não, eu vou estar com ele sempre, você vai cometer os mesmos erros, né? Você vai viver uma vida errada do mesmo jeito que aquele influenciador está errando, você também vai errar. Então esse é o que a mais que as pessoas de cabeça livre, né, os espíritos livres, né, as pessoas livres, né, a mentalidade livre, elas têm. Elas apoiam coisas certas, né, não se apega a algo que não dá certo e que é errado. E aí quando eu vejo o Renato Russo, né, fazendo isso, né, dando esse exemplo, me vem muitas coisas na cabeça, né? Como por exemplo que quando a gente é adolescente a gente tem uma cabeça muito dura, né? Quando a gente é adolescente ali, a gente diz que eu nunca vou fazer isso. Eu nunca, sempre diz o nunca, né? O emprego da palavra nunca, né?
E com o passar do tempo, tendo essas experiências, vendo as experiências dos outros, né? Acompanhando e entendendo como é que funciona a vida, né? Hoje as pessoas estão fazendo as coisas certas. Amanhã talvez elas não façam as coisas certas. E por não fazer as coisas certas, elas podem te influenciar a fazer o que elas estão fazendo, as coisas erradas. Então amanhã a gente pode ver isso aí. E aí a gente entra naquela frase, né? Que nunca diga nunca. Nunca diga nunca. E quando a gente é mais jovem, a gente sempre diz nunca, né? Não, eu nunca vou fazer isso. Não, eu nunca vou estar do lado daquela pessoa. Eu nunca vou fazer aquilo. Eu nunca, 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 né? Eu sempre usei também muito os nuncas, né? Quanto mais inexperiente a gente é, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou largar mão de você. Eu nunca vou abandonar essa ideia. Eu nunca vou deixar de fazer isso. Eu nunca isso, eu nunca aquilo, né? Quanto mais jovem, né, mais inexperiente a gente é, mais a gente usa o emprego do nunca, né? E o que é o nunca? O nunca simplesmente é emoção, uma coisa emotiva, emocional. E geralmente coisas emotivas, coisas emocionais, elas vêm repletas de erros, né? Vêm repleta de erro. Por quê? Porque a existência, né, o tempo, a existência e o tempo são coisas incríveis. Fazem as coisas mudarem. O tempo e a existência, né? A existência da vida, né? Mas principalmente também o tempo, né? O tempo é o senhor de tudo, né? Ele nos traz surpresas, né? Pessoas mudam, e principalmente isso, né? Que pessoas mudam, pessoas são mutáveis. As pessoas dificilmente seguem o mesmo padrão, elas vão mudando, né? E com o tempo, isso é sempre com o tempo, né? E depois dessas mudanças aí, né? É muito provável que com essas mudanças, essas pessoas não agradem mais aquelas pessoas do passado. Então aquele nunca acaba caindo por terra, né? Então por isso que eu falo que o nunca geralmente é dito por pessoas inexperientes, né? Aquela jovenzinha, por exemplo, né? Eu tenho uma experiência no passado que eu tinha um rapaz, quando eu era do colegial, a gente estava no colegial, ali ensino fundamental, né? Ensino fundamental. O nome da menina era Geórgia. Eu até falava, a gente estava estudando geografia, né? Conhecendo os países, eu até lembrava, né? Que a ela, ó, tem um país chamado Geórgia. E aí eu falava pra ela sobre isso, mas ela era uma menina bem franzina, muito. E era motivo de chacota. Os caras ficavam fazendo piadas, né? E no meio da sala os caras falavam assim: um dizia, não, quem vai pegar a Geórgia é você. Não, quem? Geórgia? Geórgia quem vai pegar é você. Eu não. Não, quem vai pegar é você. Então, pra fazer chacota, né? Sempre a chacota era voltada disso aí. Ninguém queria pegar a Geórgia, né? Ela tava ali com 14 anos, né? Mas era muito magrinha, muito caquética. Era esquisita mesmo, né? O rosto esquisita. Como se fosse aquelas nerdzinhas, só que muito magra, né? Muito magrinha. Sem peito, sem bunda, né? Totalmente caquética, né? E as pessoas, os colegas de classe, né, os caras lá, né, na sala, eles ficavam fazendo essa chacota aí da Geórgia. Não, Geórgia tá esperando você. Quem vai pegar a Geórgia é fulano. Não, Geórgia é sua. Eu sei que você tá mandando cartinha para ela. Geórgia disse que tá de olho em você. Então ficava fazendo chacota, né? Mas aí, cara, os caras diziam o seguinte, né? Não, nunca, eu jamais vou pegar a Geórgia. Nunca. Jamais, tá louco? De forma alguma. Não quero saber de Geórgia. Nunca, nunca, sempre usando o emprego do nunca. Mas os tempos passaram, né? Os anos se passaram, né? O tempo passou e Geórgia ficou bonita, né? Chegaram carne, né? Bumbum, né? Os seios aumentaram, né? Passou academia, alimentação, ficou bonita. E ela tinha uma pele branca, né? O rosto não era essas coisas todas. Tinha a pele branca, cabelo preto grande. Ela mudou o corpo, mudou completamente. E aconteceu o quê? É exatamente isso que vocês imaginam aí. Os caras que sempre diziam nunca, né? Não, Geórgia nunca, eram os mesmos que estavam lá atrás da Geórgia, né? Cortejando a Geórgia, né?
lá na faculdade. Então, aí você para ver exemplos como esse aí, né? Situações como essa, você percebe que quem usa o emprego do nunca, né? Quem tem a cabeça dura, né? A questão da honra, não, que eu não serei assim nunca. Sempre coloca a honra aí e esse tipo de orgulho, né? O orgulho, a honra, né? E usa o emprego do nunca. Sempre age com emoção. A verdade é essa. Sempre age com emoção. Isso é muito visto também na política, né? Na política isso é muito visto, né? E é por isso que os políticos eles têm uma má fama, né? Por que os políticos têm má fama? Porque eles ficam brigando, né? Ficam usando o emprego do nunca também, eles brigam entre si. Mas na próxima eleição eles estão de lado a lado, de mão dada. Aqui na região mesmo tem um que foi governador, vivia em pé de guerra com os adversários, né? Até xingando a família, se xingando os caras, os adversários políticos, né? O quebra-pau, o confronto, meio falando dos podres um do outro, dizendo que era ladrão, que roubou isso, que roubou aquilo. E aí 4 anos se passam e exatamente aqueles caras que estavam, né, se degradando, eles estavam de mão dadas. Estavam fazendo vídeo, fazendo propaganda na campanha de mão dadas, fazendo passeata de mão dadas. Isso sempre aconteceu, a verdade é essa, né? Isso no passado sempre aconteceu, né? E por isso que ninguém tem respeito por político, né? Ninguém tem respeito. Só que no passado isso acontecia, mas não reverberava tanto, não tinha tanto impacto assim, né? Nos dias atuais, sim, nos dias atuais tem impacto, porque existem gravações, né? As pessoas gravam, as pessoas pegam um celular, grava, pega uma filmadora, grava, né? Uma filmagem, deixa gravada. Hoje está tudo registrado nas redes sociais. As pessoas deixam registrado nas redes sociais, grava. E aí quando a próxima eleição, depois de 4 anos, né? Quando a próxima eleição acontece, os vídeos, né, dos caras dizendo nunca vou estar com ele, nunca vou fazer isso e aquilo outro, né? Vem à tona, né? E deixam eles com cara de tacho, né? Porque além de cara de tacho, confirma, né, a podridão que é a política, né? E que são os políticos, né? Só faz confirmar a podridão deles, né? Por quê? Por causa do emprego do nunca e da emoção, do emocionado, né? Então quando a gente descobre isso aí, a gente começa a pensar, a refletir, poxa, a melhor forma de realmente viver, né? E com isso eu não quero dizer a vocês que não, vocês não tem gostos pessoais, né? Vocês têm que fazer assim o assado. Não, cara, todo mundo tem seu gosto pessoal, né? Todo mundo tem suas escolhas no dia presente, né? Nós temos nossas escolhas. Mas o ideal mesmo é quando a gente lidar com certas realidades, né? Quando a gente lidar com certas realidades que não são agradáveis para nós. Você está em um ambiente que não é bom para você, você está ali próximo a uma pessoa que não é boa a você, você está em um emprego assim ou assado, você está em um local assim ou assado, e você quer expressar que você nunca mais vai vir aqui, nunca mais vou fazer isso, nunca mais fazer aquilo. O ideal mesmo é silenciar. É viver aquele momento ali, ver aquela experiência, né, tomar suas atitudes de não voltar ali, né? Mas silenciar, jamais falar, né? Porque o problema é quando a gente fala. A gente fala e por falar a gente ganha o estereótipo. Ganha um estereótipo. Aí quando a gente ganha o estereótipo já era. Fica marcado, né? Então o ideal mesmo é não falar, né? Ficar em silêncio. Porque se a gente colocar para fora tudo aquilo que a gente está pensando naquele momento ali, né, e deixar bem claro, é provável que futuramente, anos depois, a gente volte ali para fazer a mesma coisa que a gente fazia. E, né, o estereótipo vai ser bem encaixado em você.